Querida igreja, vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 22. A leitura será do verso 22 até o verso 30. 1 Reis, capítulo 20, do verso 22 ao verso 30. Eu sei que vocês estão bem acostumados à nossa série de sermões em 1 Reis pela manhã, mas hoje nós vamos ouvi-lo à noite, irmãos. 1 Reis diz assim: deixem suas Bíblias abertas nessa passagem, permaneçam sempre nela. Diz assim o texto, ouçam com atenção. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: vai, fortalece-te e atenta, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano, o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: os seus deuses são deuses dos outeiros, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faze isto: retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carruagem por carruagem. E lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvido à sua voz, e assim o fez. E sucedeu ao retorno do ano, que Ben-Hadad enumerou os sírios e subiu até Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados, e estavam todos presentes, e foram contra eles. Os filhos de Israel se acamparam diante deles como dois pequenos rebanhos de cabritos, mas os sírios enchiam a terra. E veio ali um homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales. Por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi que no 7º dia a batalha foi travada, e os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade, e dentro de uma câmara interna. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, glorificado e louvado seja o teu nome, Deus, Deus Todo-Poderoso, pelas grandes obras e maravilhas que o Senhor tem operado sobre a terra, desde o começo do mundo até hoje. E até o fim do mundo o Senhor o fará, conforme a tua vontade e a força do teu poder. Nosso Deus, nós estamos diante da tua palavra essa noite. E nós suplicamos, Senhor Deus, que nos conduza por ela com o Espírito Santo, para entendermos, Senhor Deus, não somente entendermos, mas, sobretudo, crermos nela, nos entregarmos de coração, com fé, ao que está escrito na palavra de Deus, glorificar por meio dela o teu nome santo e poderoso, Pai, e trazer assim, pelo Espírito de Deus, consolo à nossa alma, conforto, nosso Deus, por sabermos que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus e opera por nós para nos ajudar e nos abençoar.
Pai, nós te suplicamos que abra os ouvidos de todos que estão aqui essa noite, para serem tocados e confrontados com a palavra de Deus, para serem trazidos diante do Senhor e da verdade que nos foi revelada nessa noite pela Escritura, para nos submetermos ao que diz a Bíblia sobre Deus e o seu poder, e para, com alegria, Senhor, sermos subjugados pelo Teu Espírito Santo, crendo no Senhor e em tudo que o Senhor diz. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho e o nosso Salvador, nós suplicamos. Amém. Amados, nós estamos diante de uma passagem no livro de Reis que é, na verdade, uma continuação de uma história maior. E essa história também não termina no verso 30. Ela é uma história que prossegue, nós vamos passar algumas semanas aqui com ela. Mas eu quero fazer esse recorte especial essa noite, porque há muita coisa importante que promove e exalta o Senhor, o nosso Deus, nesses versos que nós acabamos de ler em 1 Reis. E eu quero compartilhar com vocês essa noite e lembrar a todos vocês que ninguém mais do que o próprio Deus vindica o seu nome e a sua honra e a sua glória. Às vezes nós até, como cristãos e servos do Senhor, defendemos Deus quando as pessoas se levantam contra Ele e falam blasfêmias, falam coisas contra Deus ou contra o Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, e nós somos os primeiros a nos ofender com isso. E nós vamos lá e começamos a falar com essas pessoas para que elas não falem assim sobre o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Nós costumamos dizer: tema a Deus, você que se refere a Deus com palavras tão vis, você que não teme que a mão de Deus traga maldição sobre sua vida, depois de falar tanto contra o Senhor. Nós, como bons crentes em Cristo, gostamos de lembrar as pessoas que elas não devem se levantar contra Deus, falar contra Deus, falar em verdade sobre Deus, questionar o poder de Deus ou a autoridade de Deus, não se rebelar contra Deus, não blasfemar. Porém, meus irmãos, ninguém mais do que o próprio Deus guarda a sua honra, o seu nome santo e precioso e a sua glória. Um velho puritano disse que nós não precisamos defender a palavra de Deus, a Bíblia, porque ela defende-se sozinha. Ela é a palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, o nosso Deus vindica seu nome quando ele é manchado pela boca dos ímpios. Deus traz demonstrações grandiosas, poderosas do seu poder, quando as pessoas se levantam contra Deus e o questionam e blasfemam o seu nome. Nós temos aqui algo muito parecido com tudo isso que eu estou trazendo nessa introdução. Se vocês voltarem um pouco, alguns versos apenas, vocês vão lembrar que o exército da Síria, liderado pelo rei Ben-Hadad, havia sido derrotado numa batalha contra Israel por garotos. A Síria possuía um poderosíssimo exército, numeroso. A própria questão do número já era suficiente para vencer alguns exércitos poderosos, porque eram muitos homens contra poucos homens. Porém, além do grande número de homens, a Síria tinha um exército armado, preparado para a batalha. Os homens sírios, de fato, eram soldados. E eles tinham armas, eles tinham carruagens, eles tinham cavaleiros.
Era um exército muito poderoso. E ele se levanta contra os filhos de Israel. E Deus diz ao rei Acabe, o rei Acabe, como sabemos, um homem desleal ao Senhor, que se levantava contra Deus, que não respeitava os profetas de Deus, que perseguiu os profetas do Senhor, que perseguiu Elias, o profeta. Mesmo assim, irmãos, Deus quis ser gracioso com Israel, apesar dos pecados do rei. E ele disse para o rei: levante homens, garotos, porque nós venceremos os sírios pelas mãos dos nossos garotos, dos nossos jovens. E assim se fez, irmãos. Os sírios foram completamente derrotados através de meninos de Israel que Deus havia levantado e dado a eles a vitória. Porém, depois dessa grande vitória, nós devemos nos lembrar das palavras que acabamos de ler. Volte agora ao verso 22. O verso 22, acontece exatamente após a vitória do rei. Após a vitória do rei Acabe contra os sírios. E ali Deus envia um profeta até o rei de Israel, Acabe. E o profeta diz, prestem atenção, vai, fortalece-te e atenta, fique atento, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano, o rei da Síria subirá outra vez contra Israel. Irmãos, a primeira maneira como Deus vindica o seu nome, a sua glória, é mostrando os seus maravilhosos atributos. Como Deus, ele tem atributos especiais. Aqui Deus mostra ao rei a sua onisciência, porque ele sabe que daqui a um ano o rei da Síria voltará contra o povo de Israel, voltará com um exército poderoso contra o povo de Israel e atacará o povo de Israel. Então o Senhor diz ao rei: preste atenção, Acabe, atente bem a estas coisas, fortaleça-se. Irmãos, quando Deus se revela dessa forma, com essas palavras, nós precisamos ver, claro, mais do que a onisciência de Deus. A onisciência de Deus está aqui revelada. Ele está dizendo o que vai acontecer no futuro. Ele vê o futuro, ele é o Senhor do futuro, ele determinou o futuro. Mas mais do que a onisciência, é preciso ver aqui a misericórdia de Deus. Porque ele adverte o rei que se prepare. Ele adverte o rei a prestar atenção. Fortaleça-se, atente bem, veja o que você vai fazer no decorrer deste tempo. Pois daqui a um ano, o rei virá, o rei da Síria, Ben-Hadad, virá outra vez, com outro exército, e se levantará contra ti. Onisciência e misericórdia. Dois atributos maravilhosos que nós estamos vendo aqui da parte do Senhor para um rei. Não é só um rei pecador, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Eu diria que aqui o problema não é ser pecador, porque todos os homens são pecadores. Se Deus se voltasse ao profeta Elias, Elias também era um homem pecador. O problema aqui é que Acabe, apesar dos seus pecados, não era um homem convertido a Deus. Ele era rebelde contra o Senhor. Ele se levantava contra Deus, ele desafiava Deus. Mesmo assim, Deus é misericordioso. Ele já havia sido misericordioso ao dar a primeira vitória a Israel pela mão dos garotos. Mas agora, a misericórdia de Deus é novamente retratada,
mais uma ação de graça da parte de Deus para Israel e para Acabe. Porque Deus diz, prepare-se, dentro de um ano ele virá novamente. Imagine se alguém chegasse até você e dissesse assim para você, querido irmão, irmã, veja, se prepare, levante os muros da sua casa, ponha uma cerca elétrica, coloque vigias na sua casa, pois daqui a um ano, sua casa receberá a visita de ladrões e salteadores que tentarão arrombar sua casa. Esteja preparado. Não seria uma ótima dica para nós? Se alguém pudesse nos dizer isso com a mais absoluta certeza, como Deus pode, nós iríamos agradecer. Obrigado por me alertar. Eu não estava pensando em fazer investimentos em segurança agora, mas obrigado por me mostrar o que vai acontecer e como eu tenho que me preparar. É generosidade fazer isso. E Deus fez isso. Ele fez isso porque Israel é o povo de Deus. E o nome de Israel tem o nome de Deus. Israel. Deus no final. E o Senhor, irmãos, fez Israel. O Senhor tirou Abraão daquela podridão em que ele vivia com seus pecados e a sua família e fez dele uma grande nação. Essa profecia que Abraão recebe de Deus em Gênesis é a profecia da existência do povo de Israel. Então Israel é o povo de Deus, a semente de Abraão prometida pelo Senhor. Deus tirou Israel do Egito, da servidão, do cativeiro, e protegeu aquele povo no deserto, e guardou aquele povo, deu àquele povo uma terra que emana leite e mel, expulsou os adversários, porque Israel é o povo de Deus, e o nome de Deus está ligado a Israel. E é por isso, não por Acabe, mas pela honra de Deus, pelo nome de Deus, que ele vai proteger Israel mais uma vez. Que ele avisa o rei rebelde, que ele é misericordioso até com o rei rebelde, porque ele está vindicando a honra do seu nome. Eu sou Deus, este é o meu povo, e ninguém há de tocar nele. E é isso que Deus está dizendo aqui, nessa primeira parte. O primeiro verso, ele é um alerta, é uma advertência da parte de Deus. É Deus dando essa notícia ao rei e dizendo, prepare-se. Aqui também nós precisamos ver mais um detalhe importante, irmãos. Quando Deus diz, prepare, olhe bem o que você vai fazer, esteja atento, o Senhor está nos ensinando que os homens são responsáveis pelo que fazem. Não pense você, irmãos, você que é crente em Jesus, não pense assim, eu posso me deitar, eu posso descansar, porque eu sei que Deus vela por mim, e eu sei que amanhã, e durante toda a semana, e durante todo o mês, eu não preciso sair de casa, porque a comida vai chegar, a bonança vai chegar, porque Deus é o Deus de todas as coisas boas, e Ele vai trazer para mim. Não, irmãos, Deus é o Deus de todas as coisas boas, mas nós somos responsáveis. Lembrem, aqui Deus está dizendo ao rei, prepare-se, esteja atento, você receberá um novo ataque daqui a um ano, prepare exércitos, fortifique seus homens, não mais crianças e meninos, agora um exército poderoso, se prepare para a guerra. O Senhor está dando responsabilidades àquele homem, àquele rei. Então nós temos uma lição que envolve pensarmos na responsabilidade humana aqui. Sabe, irmãos, a segunda parte
começando a partir do verso 23. Olhem para suas Bíblias, por favor. Agora nós temos, o autor, ele vai mudar do acampamento de Israel para o acampamento dos sírios. Agora nós vamos entrar no arraial dos sírios. E veja o que diz. E os servos do rei da Síria disseram a ele: os seus deuses são deuses de outeiros. Eles estão se referindo aqui aos filhos de Israel e ao Deus Todo-Poderoso. Eles estão dizendo: o Deus dos filhos de Israel é um Deus dos outeiros. Por isso, eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faz isto, ó rei: retire os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército, semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carruagem por carruagem, e lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvido à sua voz, e assim fez. Aqui há um contraste, porque em Israel, o conselheiro é um profeta de Deus. O profeta leva ao rei a palavra do Senhor. Aqui, na Síria, são os conselheiros do rei. Não são profetas de Deus, são os conselheiros do rei. E eles dão vários conselhos ao rei. O primeiro conselho é no caráter religioso. Eles dizem: rei Ben-Hadad, nós perdemos a guerra contra os filhos de Israel porque lutamos nas montanhas, nos outeiros, nos lugares altos. E o Deus deles é o Deus das montanhas. Veja, eles tinham uma perspectiva de que a divindade, ela operava numa certa zona do território. Havia o Deus dos mares, havia o Deus das montanhas, havia o Deus das planícies. E os conselheiros do rei disseram: nós perdemos a guerra porque o Deus deles atua nas montanhas e o nosso nas planícies. Eis o motivo de termos sido derrotados, ó rei. Deixa eu abrir a primeira consideração aqui, irmãos. Sabe o que me chamou a atenção quando eu estava estudando essa passagem? A cosmovisão dos sírios. A cosmovisão é a visão de mundo que eles têm. E sabe o que os sírios pensavam? Os sírios sabiam que todas as coisas eram definidas por uma divindade. Eles sabiam que se vencessem a guerra, não era porque eles mesmos eram muito bons, mas porque o Deus deles atuou para dar a vitória para eles. Eles também sabiam, imaginavam, que havia outras divindades. E que uma certa divindade atuava em um outro local, que não era o local da divindade que eles adoravam. E que essa divindade também poderia dar a vitória a um outro exército, que foi o que aconteceu aqui nessa história. Israel vence os sírios. E os sírios dizem: eles venceram porque o Deus deles deu a vitória para eles. Há muita verdade aqui, irmãos. Os sírios estavam certos em alguma coisa nessa passagem. Eles estavam certos em saber que há um Deus, de fato, não deuses, mas há um Deus que opera todas as coisas, que governa o mundo, o universo. Há um Deus que trabalha pelo seu povo, o Deus de Israel, o Criador, o Todo-Poderoso. Então, aí a visão deles de mundo era: a divindade opera sobre os homens, sobre a criação.
E as coisas acontecem conforme a operação divina. Perdemos ou vencemos conforme os deuses operam. Eles estavam certos nisso. Menos na pluralidade de deuses, mas em dizer que o poder de Deus opera sobre a terra, eles estavam certos. Israel pensava também assim. E é exatamente isso que nós vemos aqui nessa passagem. Os sírios dizem: perdemos a guerra. Primeiro motivo, porque os deuses de Israel são deuses de montanhas e a guerra foi numa montanha. Então nós perdemos. Agora vamos invocar o nosso Deus nas planícies. Vamos lutar contra Israel nas planícies. E vamos seguramente derrotar Israel, porque o nosso Deus operará em nosso favor e nos dará a vitória. Essa era a primeira justificativa. Depois, os conselheiros de Ben-Hadad também dizem para ele tomar algumas medidas. Veja, irmãos. Ben-Hadad e seu exército era um exército formado por várias pequenas populações de reis menores. A Síria conquistava um território, aquele território tinha ali uma comunidade, vamos dizer assim, um povo, e esse povo tinha um rei também. E o rei era subjugado e agora estava debaixo da autoridade de Ben-Hadad. Os homens dele agora eram os homens de Ben-Hadad. E se Ben-Hadad dissessem: reis, venham comigo, vamos atacar aquela cidade, todos vinham com ele e atacavam aquela cidade, porque eles estavam debaixo da mão e do poder do rei. Na primeira guerra, os generais do exército de Ben-Hadad eram os reis que ele havia conquistado. Agora os conselheiros dizem o seguinte: olha, essa estratégia militar falhou. Esses reis não têm estratégia militar. Coloque sobre os exércitos capitães experientes em batalha. Não reis, mas homens de guerra. Homens que sabem batalhar. Esse foi o segundo conselho. Mudar a estratégia militar. O terceiro conselho dos homens de Ben-Hadad foi: prepare um exército numeroso como o primeiro. Homem por homem, cavalo por cavalo, carruagem por carruagem. Você tem 1 ano, rei, e daqui 1 ano voltaremos a Israel. Exatamente como Deus havia dito antes, não foi? Deus diz: daqui 1 ano ele voltará. Então ele levou 1 ano para se preparar. Ele levou 1 ano treinando homens, juntando homens para a guerra, preparando mais carruagens. 1 ano. E quando tudo estava pronto, eles julgavam estar pronto para ir para a guerra contra Israel. 1 ano se passou. É uma grande tolice, irmãos, nos levantarmos contra o Senhor, contra Deus, ou contra aquele que Deus defende. Levantar-se contra aquele que Deus defende é levantar-se contra Deus. Em outras palavras, levantar-se contra o povo de Deus é levantar-se contra Deus. Levantar-se contra a igreja de Cristo é levantar-se contra Cristo, contra Deus. Paulo, na sua conversão, quando Jesus, numa luz incandescente, aparece ali para ele, ele escuta a voz do Senhor e ele diz: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo perseguia a igreja. E Jesus diz: você persegue a mim ao perseguir o meu povo. Então, o que Ben-Hadad está fazendo aqui é se levantar contra Deus ao se levantar contra Israel, o povo de Deus. E é claro, irmãos, que isso não poderia terminar bem.
mesmo com toda a preparação, mesmo mudando a estratégia militar e preparando bons capitães, mesmo observando o aspecto religioso, porque a guerra vai ser travada nas planícies, nos vales, não nas montanhas. Em Afec, uma cidade com vales. Mesmo juntando um poderoso exército, levantar-se contra Deus é tolice. É uma grande tolice, irmãos. Porque ninguém pode vencer o Senhor. Ninguém pode arranhar Deus. Ninguém pode atingi-lo. Você sabe o que é isso, irmãos? Você não poder tocá-lo. Você não tem o que fazer. O mundo, os demônios, os rebeldes não podem tocar em Deus. O Salmo 2 diz: os homens se levantam, se reúnem e dizem: tiramos de sobre nós esse jugo, vamos nos levantar contra ele, contra Deus. Eia, saiamos contra ele. E a Bíblia diz: o Senhor do céu olha para baixo, para os planos dos homens e ri deles. O Salmo diz: o Senhor zomba deles. Não podem tocar, atingir, arranhar a divindade. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Ele é o Senhor do universo, o Criador supremo. Quem pode levantar-se contra ele? Dizendo eu, por acaso não se cumprirá, diz o Senhor. Tudo que ele ordena acontece. Ninguém pode impedir Deus de agir. A sua mão é poderosa. É impossível se levantar contra ele e ter qualquer êxito. Mas aqui estão os sírios planejando. Aqui estão os sírios questionando as coisas religiosas, juntando exércitos para se levantar contra Deus. O verso 26 diz: e aconteceu ao retorno do ano, que Ben-Hadad enumerou os sírios e subiu até Afec para lutar contra Israel. Quando os conselheiros de Ben-Hadad disseram: nosso Deus é o Deus das planícies, lutemos então nas planícies. O Deus que os sírios adoravam chamava-se Hadad. Ben-Hadad, o nome do rei, era uma homenagem à divindade, era um título real. O filho de Hadad, Ben-Hadad, o filho dessa divindade. E aquela divindade era semelhante a Baal, o deus dos cananeus. Era uma divindade que eles acreditavam que dominava a natureza. Relâmpagos, trovões, fertilidade. Era o deus da natureza. E eles acreditavam que esse Deus atuava nas planícies. E por isso seriam vitoriosos agora dessa vez. Tudo pronto para a batalha. Tudo pronto para a Síria se levantar mais uma vez contra os filhos de Israel. Então no verso 28, depois dos sírios se levantarem contra Deus, blasfemarem o nome do Senhor, ao não reconhecer a sua inteira soberania, dizendo: ele é Deus só das montanhas, ele não tem poder nos vales. O verso 28 diz: veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. A palavra Senhor aqui em nossas Bíblias está grafada com letras maiúsculas, não é? É porque aqui é o nome de Deus. Quando os sírios estão aqui argumentando, nos versículos seguintes, eles falam que os deuses de Israel são deuses de montanhas.
Então eles estão se levantando contra Deus e o seu nome. Então Deus aparece e diz: digam a eles que Yahvé, não Hadad, não Moloque, não Baal, mas Yahvé, o Deus de Israel, este é o meu nome. Yahvé é o Deus supremo dos sírios. Pelo menos, certamente, um dos motivos. Desafiar Deus, sua glória, seu nome santo e seu poder. Veja que a palavra do profeta é muito clara. Como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales. Por isso, diz o profeta, diz o Senhor, eu os entregarei nas tuas mãos, Rei de Israel. Deus está vindicando a honra do seu nome. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: os sírios verão agora quem é o Senhor. Os sírios verão que eu sou o Deus supremo, não apenas nas montanhas, mas o Deus de todo lugar. O Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus dos mares, o Deus da fertilidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou mostrar isso aos sírios, ao exército de Ben-Hadad. E então vem os preparativos para a guerra, no verso 29. Eles acamparam um diante do outro por 7 dias, e no 7º dia a batalha foi travada, e os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé num só dia. Ah, meus irmãos, que derrota! 100.000 homens num só dia foram mortos de um poderoso exército. Foram mortos pelos filhos de Israel. Sabe, irmãos, quando eles se encontraram ali no vale de Afec, da cidade de Afec, era um vale. Ou seja, eles estavam no território do inimigo, do Deus inimigo, considerando a perspectiva dos sírios. Eles estão em casa, eles diziam. O narrador dessa passagem diz que os filhos de Israel se juntaram ali e sabe, eles eram como 2 pequenos rebanhos de cabritos. Olha o texto, irmãos, por favor, versículo 27. Os filhos de Israel foram enumerados e estavam todos presentes e foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles como 2 pequenos rebanhos de cabritos. A imagem aqui é para mostrar a fragilidade, a pobreza mesmo, a incapacidade. Eles estavam completamente expostos, como 2 pequenos rebanhos de cabritos. Mas veja a descrição dos sírios aqui, logo depois. Mas os sírios enchiam a terra. Que grande exército, contra 2 pequenos rebanhos de cabritos. Veja bem, daqui 1 ano, eles virão. Sabe como Cristo mostrou, como Deus mostrou o seu grande poder, irmãos? Mark Jones, um pesquisador, teólogo do Novo Testamento, ele diz: a maior obra de Deus foi ele se fazer carne em Cristo e viver no meio de nós, para nos salvar dos nossos pecados. Nós às vezes olhamos para cenas como essa aqui de 1 Reis, Deus vencendo exércitos com crianças, como no começo do capítulo 20 nós vimos, depois Deus vencendo a guerra com 2 pequenos rebanhos de cabritos, como Israel foi comparado, e agora uma muralha matando 27.000 homens de uma vez só, e nós ficamos
admirados, deslumbrados com o poder de Deus. Realmente, fique deslumbrado e maravilhado com o grande poder do nosso Deus. Você olha para passagens como Êxodo, que mostram Deus abrindo o Mar Vermelho para que o povo de Israel passe. E você então pensa, meu Deus, que maravilha, que coisa extraordinária. Deus abriu o mar e a Bíblia diz que ficaram as águas igual parede de um lado e do outro, irmãos. E você fica deslumbrado com isso. Fique, mas saiba, irmãos, que essa não é a maior obra de Deus. A maior obra de Deus em favor do seu povo, dos eleitos de Deus, foi Ele mesmo vir ao mundo e se fazer carne, e enfrentar o maior adversário do homem, Satanás, e vencê-lo na tentação do deserto, e vencê-lo na cruz do Calvário, Cristo, o nosso Salvador maravilhoso. Esta é a grande obra. Aqui você tem que parar, respirar fundo, irmãos. Glorificar o Senhor Jesus. Porque eis a obra completa e maravilhosa de toda a Escritura Sagrada. Ele se fazer carne e vir aqui no mundo por nós, para mostrar sobretudo sua glória, mas para nos salvar dos nossos pecados. No Novo Testamento, quando as pessoas viam os milagres de Jesus, muitos dos milagres de Cristo, o texto diz que elas ficavam admiradas. Na verdade, o Novo Testamento diz que as pessoas ficavam admiradas mesmo com a pregação de Cristo. Elas diziam, ninguém nunca falou como este homem. De onde vem tanta sabedoria? E os milagres que Jesus operava, milagres de toda a natureza, toda sorte de enfermidades Cristo curou. Todas as coisas maravilhosas ele fez água se transformar em vinho, fez as águas do mar da Galileia se acalmarem como as águas de uma piscina. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas com o poder do Senhor. Pois veja, meu irmão e minha querida irmã, maior do que tudo isso, é Ele se fazer carne e vir ao mundo e morrer por nós. Esta é a grande obra de Cristo, a grande obra divina. Deus vir ao mundo em carne, assumir a natureza humana. Esta é a grande obra, é a grande maravilha. Medite nisso, irmãos, no grande poder e na obra do Senhor. Quem vê a Cristo, diz o Senhor Jesus, vê o Pai, que me enviou. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Curve a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, nos alegramos, Senhor Deus, em Tua presença, pela Tua palavra pregada, pela revelação maravilhosa que temos diante de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer sempre recordar os Teus feitos e Tuas maravilhas em nosso favor. Pai querido, as histórias do passado, como essa que lemos hoje e que meditamos, enriquecem a nossa alma, Senhor Deus, e nos dão muita segurança, confiança de que o Senhor é por nós e que ninguém pode ser contra nós. Obrigado, nosso Deus, por ter nos chamado da morte para a vida em Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Obrigado por perdoar os nossos pecados, cravar tudo no madeiro da cruz, morrer por nós em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Nós te louvamos, grande Deus, pela tua muita misericórdia, pelo grande amor com que nos amou e pelo teu eterno poder. Ó Senhor, que os nossos olhos sejam abertos dia a dia para contemplar a tua glória, a força do teu poder e a tua majestade. Nos ajude, Senhor Deus. Que o nosso coração esteja inclinado a Cristo, a buscar o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos e encerramos essa noite com alegria. Em nome de Jesus. Amém.